no oeste 1914 caminhava na direção de 1915, e a cada dia que passava desaparecia qualquer chance de que no Natal a guerra já tivesse terminado. Um tiro numa terra distante tinha enviado tremores pelas planícies da Europa e o gigante do rancor, adormecido há vários séculos, tinha despertado. O Major Hertford foi convocado, despachado junto com outros heróis de campanhas muito esquecidas, enquanto Lord Bury se mudava para o seu apartamento em Londres e se juntava ao Bloomsbury Home Guard. O Sr. Frederick, impossibilitado de lutar por causa de uma pneumonia que teve no inverno de 1910, trocou os automóveis por aviões de guerra e ganhou uma condecoração do governo por sua valiosa contribuição à indústria bélica. Um frio consolo, segundo Nancy, que sabia dessas coisas, uma vez que o Sr. Frederick sempre sonhara em entrar para o exército. A história diz que, ao longo de 1915, a verdadeira natureza da guerra começou a revelar-se. Mas a história é um narrador infiel, pois enquanto na França os jovens enfrentavam terrores nunca sonhados, em Riverton, 1915 transcorreu do mesmo modo que 1914. Nós sabíamos, é claro, que o fronte ocidental tinha chegado a um impasse. O Sr. Hamilton nos mantinha atualizados com seu zeloso relato das atrocidades que saíam nos jornais, e, sem dúvida, havia pequenas inconveniências que faziam as pessoas sacudir a cabeça e reclamar da guerra, mas estas eram abrandadas pela agitação e o novo sentido que o conflito proporcionou àqueles cuja vida diária se tornara estagnada. Lady Violette organizou inúmeros comitês, desde a localização de alojamentos adequados para refugiados belgas, até a organização de excursões de automóvel para oficiais convalescentes. Por toda a Inglaterra, jovens mulheres, e alguns dos rapazes mais moços também, ajudavam a defesa nacional, empunhando agulhas de tricô contra um mar de problemas, produzindo um dilúvio de cachecóis e meias para os rapazes no fronte. Fanny, incapaz de tricotar, mas ansiosa para impressionar o Sr. Frederick com seu patriotismo, dedicou-se à coordenação destes trabalhos, providenciando para que as mercadorias tricotadas fossem embaladas e despachadas para a França. Até Lady Clementine mostrou um raro espírito comunitário, alojando um dos belgas que passaram pelo crivo de Lady Violette, uma senhora idosa que falava mal inglês, mas que disfarçava isso com seus modos finos traço, a quem Lady Clementine passou a interrogar sobre os mais terríveis detalhes da invasão. À medida que dezembro se aproximava, Lady Jemima, Fanny e as crianças Hertford foram chamadas a Riverton, onde Lady Violette estava determinada a celebrar um Natal tradicional. Fanny teria preferido ficar em Londres, muito mais excitante traço, mas não podia recusar o chamado de uma mulher com cujo filho tinha esperanças de se casar. Não importa que o filho estivesse situado em outro lugar e firmemente disposta contra ela, ela não teve outra escolha a não ser preparar-se para passar longas semanas de inverno em Essex. Ela conseguiu fazer um ar de tédio que só os muito jovens conseguem, e passava o tempo indo de sala em sala, fazendo belas poses, na esperança de que o Sr. Frederick aparecesse de surpresa em casa. Jemima sofria com a comparação, parecendo mais gorda e mais feia do que no ano anterior. Entretanto, havia uma arena na qual ela derrotava sua oponente. Não só ela era casada, mas era casada com um herói. Enquanto isso, no andar de cima, o tempo se arrastava para Anna e Emmeline. Elas já estavam em Riverton havia 15 dias, e com o tempo horroroso obrigando-as a ficar dentro de casa e sem aulas para distraí-las, a senhorita Prince estava engajada no esforço de guerra. Já não tinham mais o que fazer. Tinham jogado todos os jogos que conheciam, cama de gato, dados, garimpeiro, que, pelo que pude perceber, exigiam que uma arranhasse o braço da outra até que o sangue e o tédio as fizesse desistir. Tinham ajudado a Sra. Townsend a preparar a ceia de Natal até ficarem doentes de tanta massa roubada, e tinham obrigado Nancy Brown a destrancar o depósito do sótão para poderem andar no meio dos tesouros esquecidos e empoeirados. Mas era o jogo que elas queriam jogar. E para isso precisavam de Davy, que só chegaria de Eton em uma semana. No andar de baixo, como sempre, nossas vidas eram espelhos turvos das do andar de cima. Certa noite, quando toda a família já tinha ido para a cama, a criadagem reuniu-se ao redor da lareira da sala dos empregados. O Sr. Hamilton e a Sra. Townsend formaram duas muralhas, uma de cada lado, enquanto Nancy, Katia e eu ficávamos aconchegadas ali no meio, sentadas nas cadeiras de jantar, tricotando cachecóis à luz trêmula do fogo. Um vento frio balançava as vidraças,
e correntes de ar rebeldes faziam os potes da Sra. Townsend tiritar na prateleira da cozinha. O Sr. Hamilton sacudiu a cabeça e largou titimes. Ele tirou os óculos e esfregou os olhos. Mais notícias ruins. A Sra. Townsend ergueu os olhos do cardápio de Natal que estava planejando, com as bochechas vermelhas por causa do fogo. As piores, Sra. Townsend. Ele tornou a colocar os óculos. Mais perdas em Ypres. Ele se levantou da cadeira e foi até o aparador, onde tinha aberto um mapa da Europa, cheio de soldadinhos, um velho conjunto de Davi, eu acho, retirado do sótão, representando diferentes exércitos e diferentes campanhas. Removeu o Duque de Wellington de um local na França e o substituiu por 2 corsários alemães. Eu não gosto nada disto, ele disse para si mesmo. A Sra. Townsend suspirou. E eu não gosto nada disso. Ela bateu, com a caneta no cardápio. Como vou preparar a ceia de Natal para a família sem manteiga, sem chá e sem peru? Sem peru, Sra. Townsend? Katy perguntou, espantada. Nenhuma asa. Mas o que a senhora vai servir? A Sra. Townsend sacudiu a cabeça. Não precisa ficar nervosa. Eu vou dar um jeito, menina. Sempre dou um jeito, não é? Sim, Sra. Townsend, Katy disse com um ar grave. Tenho que dizer que sim. A Sra. Townsend olhou desconfiada para ela, certificou-se de que ela não tinha tido a intenção de fazer ironia e tornou a se concentrar no cardápio. Eu estava tentando me concentrar no meu tricô, mas quando perdi o terceiro ponto em 3 fileiras, larguei-o de lado, frustrada, e me levantei. Alguma coisa me incomodara a noite inteira. Algo que eu presenciara na aldeia e que não tinha entendido direito. Eu endireitei o avental e me aproximei do Sr. Hamilton, que, na minha opinião, sabia tudo. Sr. Hamilton. Balbuciei. Ele se virou para mim, espiou por cima dos óculos, com o Duque de Wellington ainda preso entre 2 dedos compridos e finos. O que é, Grace? Eu olhei para onde estavam as outras, conversando animadamente. E então, menina? Disse o Sr. Hamilton. Gato comeu sua língua. Limpei a garganta. Não, Sr. Hamilton, eu disse. É só que... Eu queria perguntar uma coisa para o senhor. Uma coisa que eu vi na aldeia hoje. Sim. Ele disse. Fale, mocinha. Eu olhei para a porta. Onde está Alfred, Sr. Hamilton? Ele franziu a testa. Lá em cima, servindo sherry. Por quê? O que o Alfred tem a ver com tudo isso? É só que, bem, eu vi o Alfred, hoje, na aldeia. Sim, o Sr. Hamilton disse. Ele foi fazer uma compra para mim. Eu sei, Sr. Hamilton. Eu vi. No McWhirters. E vi quando ele saiu da loja. Comprimi os lábios. Uma resistência estranha me fez odiar dizer o resto. Deram uma pena branca para ele, Sr. Hamilton. Uma pena branca. O Sr. Hamilton arregalou os olhos e o Duque de Wellington foi atirado, sem cerimônia, em cima da mesa. Eu assenti, recordando a mudança que ocorreu em Alfred, a forma como ele tinha parado de repente. Tinha ficado imóvel, tonto, com a pena na mão, enquanto os transeuntes diminuíam o passo para cochichar uns com os outros. Ele tinha baixado os olhos e se afastado apressadamente, de cabeça baixa e ombros caídos. Uma pena branca. Para minha tristeza, o Sr. Hamilton disse isso alto o suficiente para atrair a atenção dos outros. O que foi, Sr. Hamilton? A Sra. Townsend espiou por cima dos óculos. Ele passou a mão no rosto. Sacudiu a cabeça, incrédulo. Deram uma pena branca para Alfred. Não, a Sra. Townsend disse, levando ao peito a mão gorducha. Não é possível. Não uma pena branca. Não o nosso Alfred. Como o senhor sabe? Não se perguntou. Grace viu, o Sr. Hamilton disse. Esta manhã, na aldeia. Eu confirmei com a cabeça, meu coração começando a bater mais depressa com a sensação desagradável de ter aberto a caixa de Pandora do segredo de outra pessoa. E não poder mais fechá-la. Isso é ridículo, o Sr. Hamilton disse, ajeitando o colete. Ele voltou ao seu lugar e prendeu os óculos nas orelhas. Alfred não é um covarde. Ele está trabalhando no esforço de guerra todos os dias quando ajuda a manter esta casa funcionando. Ele tem um emprego importante com uma família importante. Mas não é a mesma coisa que lutar, é, Sr. Hamilton. Katia disse. É claro que é, exclamou o Sr. Hamilton. Cada um de nós tem um papel a desempenhar nesta guerra, Katia. Até você.
É nosso dever manter os hábitos deste nosso belo país para que, quando os soldados voltarem vitoriosos, a sociedade da qual se lembram esteja esperando por eles. Então, mesmo quando estou lavando panelas, estou ajudando o esforço de guerra. Katia disse, maravilhada. Não do jeito que você lava, a senhora Townsend disse. Sim, Katia, o senhor Hamilton disse. Cumprindo as suas obrigações e tricotando seus cachecóis, você está fazendo a sua parte. Ele lançou olhares, para Nancy e para mim. Nós todos estamos. Não me parece suficiente, se o senhor quer saber, Nancy disse, de cabeça baixa. O que você disse, Nancy? O senhor Hamilton disse. Nancy parou de tricotar e descansou as mãos ossudas no colo. Bem, ela disse cautelosamente vejam Alfred, por exemplo. Ele é um rapaz jovem e saudável. Com certeza seria mais útil ajudando os outros rapazes que estão, na França. Qualquer um pode servir, Chéri. Qualquer um pode servir, o senhor Hamilton empalideceu. Ninguém melhor do que você devia saber que o serviço doméstico é uma habilidade para a qual nem todos foram feitos, Nancy. Nancy corou. É claro, senhor Hamilton. Nunca pensei em sugerir o contrário. Ela mexeu nos nós dos dedos. Eu acho que tenho me sentido um tanto inútil ultimamente. O senhor Hamilton estava prestes a discordar quando, de repente, Alfred desceu a escada e entrou na sala. O senhor Hamilton calou a boca e nós caímos num silêncio coletivo, conspiratório. Alfred, a senhora Townsend disse finalmente o que houve para você descer a escada correndo desse jeito? Ela percorreu a sala com os olhos e me encontrou. Você deu um susto na pobre da Grace. A pobre menina quase caiu da cadeira. Eu sorri sem graça para Alfred, porque não tinha levado susto algum. Tinha apenas ficado surpresa, como todo mundo. E com pena dele. Eu nunca deveria ter perguntado ao senhor Hamilton sobre a pena. Eu estava me afeiçoando a Alfred, ele era bondoso e tinha se esforçado várias vezes para me tirar da minha concha. Discutir a vergonha que ele tinha passado pelas costas dele, de certo modo, o fazia passar por bobo. Desculpe, Grace, Alfred disse. É só que o patrãozinho Davi chegou. Sim, o senhor Hamilton disse, consultando o relógio como já esperávamos. Dawkins ia buscá-lo na estação, ele vinha no trem das 10 horas. A senhora Townsend já preparou a ceia dele, se você quiser levar lá para cima. Alfred assentiu, prendendo a respiração. Eu sei disso, senhor Hamilton, ele engoliu, em seco. É só que... O patrãozinho Davi trouxe alguém com ele. De Tom. Acho que é o filho de Lornter. Estou fazendo uma pausa. Uma vez você me disse, Marcus, que é um ponto na maioria das histórias do qual não se pode voltar. Quando todos os personagens centrais já se apresentaram no palco e a cena está pronta para o drama se desenrolar. O narrador perde o controle da história e os personagens começam a agir de acordo com sua própria vontade. A entrada de Robbie Hunter traz essa história para a beira do Rubicon. Será que vou atravessá-lo? Talvez ainda não seja tarde demais para desistir. Para guardá-los, delicadamente, entre camadas de papel fino nas caixas da minha memória. Eu sorrio, pois não sou mais capaz de interromper esta história do que sou capaz de fazer parar a marcha do tempo. Não sou romântica o suficiente para imaginar que ela quer ser contada, mas sou honesta o suficiente para reconhecer que eu quero contá-la. Bem cedo na manhã seguinte, o senhor Hamilton me chamou na sua saleta, fechou a porta com cuidado e me conferiu uma honraria duvidosa. Todo o inverno, cada um dos 10.000 livros, revistas e manuscritos abrigados na biblioteca de Riverton eram removidos, limpos e recolocados nas estantes. Este ritual anual era uma tradição desde 1846. Esta regra foi criada pela mãe de Lord Ashbury. Ela odiava poeira, Nancy disse, e tinha seus motivos para isso. Pois uma noite, no final do outono, o irmãozinho de Lord Ashbury, um mês antes de completar 3 anos e adorado por todos que o conheciam, adormeceu e nunca mais acordou. Embora não encontrasse médico algum que o apoiasse, a mãe estava convencida de que seu filho mais moço tinha apanhado a doença que o matou na poeira velha que pairava no ar. Ela culpou particularmente a biblioteca, pois foi lá que os 2 meninos passaram aquele dia fatídico, brincando de faz de conta no meio dos mapas e gráficos que descreviam as viagens de velhos antepassados. Lá de Gita Ashbury não era de brincadeira. Ela deixou a dor de lado e foi beber do mesmo poço de coragem e determinação que a viu abandonar sua terra,
sua família e seu dote, por amor. Ela declarou guerra imediatamente, reuniu suas tropas e comandou-as para exterminar os insidiosos adversários. Passaram dia e noite limpando, durante uma semana, até que ela finalmente se deu por satisfeita ao ver que o último vestígio de poeira tinha desaparecido. Só então é que chorou pelo meninozinho. Depois disso, todos os anos, quando as últimas folhas coloridas caíam das árvores lá fora, o ritual era escrupulosamente reencenado. Mesmo depois de sua morte, o hábito permaneceu. E no ano de 1915 eu é que fui encarregada de honrar a memória da antiga Ladia Juri. Em parte, tenho certeza, como castigo por ter observado Alfred na aldeia, na véspera. O Sr. Hamilton não me agradeceu por ter trazido o espectro da vergonha para dentro de Riverton. Você vai ser liberada mais cedo das suas obrigações habituais esta semana, Grace, ele disse, com um leve sorriso, de trás da sua mesa. Toda manhã, você irá diretamente para a biblioteca, onde começará na galeria e irá trabalhar até chegar às estantes que estão ao nível do chão. Depois ele mandou que eu me equipasse com um par de luvas de algodão, um pano úmido e uma paciência compatível com o tédio da tarefa. Lembre-se, Grace, ele disse, com as mãos firmemente pousadas na mesa, os dedos separados. Lord Judy leva a poeira muito a sério. Você está assumindo uma grande responsabilidade e deve sentir-se grata por isso. Sua homilia foi interrompida por uma batida na porta da saleta. Entre, ele disse, franzindo a testa. A porta se abriu e Nancy entrou de supetão, seu corpo magro e nervoso como o de uma aranha. Sr. Hamilton, ela disse. Venha depressa, tem uma coisa lá em cima que precisa de sua atenção imediata. Ele se levantou imediatamente, tirou o paletó preto do cabide atrás da porta e subiu apressadamente. Nancy e eu fomos atrás dele. Lá, no saguão de entrada, estava Dudley, o jardineiro, passando seu chapéu de lã de uma mão para outra. A seus pés, ainda cheio de seiva, estava um enorme pinheiro, recém-cortado. Sr. Dudley, o Sr. Hamilton disse. O que o senhor está fazendo aqui? Eu trouxe a árvore de Natal, Sr. Hamilton. Estou vendo isso. Mas o que o senhor está fazendo aqui? Ele indicou o saguão imponente, baixando os olhos para contemplar a árvore. E o que é mais importante, o que é que isso está fazendo aqui? É enorme. É uma beleza, disse Dudley com toda a seriedade, olhando para a árvore como se olha para uma amante. Estou de olho nela há anos, só estava esperando, deixando que ela alcançasse toda a sua glória. E neste Natal ela está crescida. Ele olhou solenemente para o Sr. Hamilton. Um pouco crescida, demais. O Sr. Hamilton virou-se para Nancy. O que está acontecendo, em nome de Deus? Nancy estava com os punhos fechados, os lábios apertados de irritação. Não cabe, Sr. Hamilton. Ele tentou colocá-la na sala de visitas, onde ela sempre fica, mas ela teria que ter menos 30 centímetros. Mas o senhor não a mediu. O Sr. Hamilton perguntou ao jardineiro. Ah, sim, senhor, disse Dudley. Traço. Mas eu nunca fui muito bom em aritmética. Então pegue o seu serrote e corte 30 centímetros, homem. O Sr. Dudley sacudiu tristemente a cabeça. Não posso, senhor. Acho que não sobraram 30 centímetros para serem removidos. O tronco já está curto demais, e eu não posso cortar nada do topo, não é? Ele olhou para nós, com candura. Onde ficaria o lindo anjo? Nós ficamos ali parados, refletindo sobre o problema, os segundos se arrastando no saguão de mármore. Cada um de nós ciente de que a família ia aparecer em breve para tomar café. Finalmente, o Sr. Hamilton fez um pronunciamento. Suponho que não haja nada a fazer, então. Para não cortar o topo e deixar o anjo sem poleiro nem propósito, vamos ter que quebrar a tradição, só desta vez, e erguê-la na biblioteca. Na biblioteca, Sr. Hamilton. Surpreendeu-se Nancy. Sim. Debaixo da abóbada de vidro. Ele lançou um olhar feroz para Dudley. Onde ela terá a certeza de atingir sua plena capacidade postural. E foi assim que, na manhã de 1º de dezembro de 1915, enquanto eu me empoleirava no alto da galeria da biblioteca, na pontinha da última prateleira, preparando-me para uma semana de poeira, que um pinheiro, precoce ergueu-se, glorioso, no centro da biblioteca, com seus galhos mais altos apontando em êxtase para o céu. Eu estava no mesmo nível de sua copa, e o cheiro de pinho era forte, impregnando a atmosfera carregada de poeira da biblioteca. A galeria da biblioteca de Riverton corria no sentido do comprimento,
bem acima da sala propriamente dita, e era difícil não ficar distraída. Relutância em começar rapidamente combina com demora, e a visão da sala lá embaixo era formidável. É uma verdade universal que, não importa o quanto se conheça um cenário, observá-lo de cima é uma espécie de revelação. Fiquei parada perto do corrimão, espiando para baixo, para além da árvore. A biblioteca, normalmente tão grande e imponente, parecia um palco de teatro. Itens comuns, o piano de cauda Steinway, e sons, a escrivaninha de carvalho, o globo de Lord Ashbury, ficaram subitamente menores, versões artificiais de si mesmos, e davam a impressão de terem sido arrumados para acomodar um elenco que ainda não tinha entrado em cena. A área das cadeiras, especialmente, tinha um ar teatral de expectativa. O sofá no centro do palco, uma poltrona de cada lado, bonitas com suas bordas William Morris, o retângulo de sol invernal que caía sobre o piano e descia até o tapete persa. Acessórios teatrais, todos eles, aguardando pacientemente que os atores tomassem seus lugares. Que tipo de peça encenariam, eu pensei, num cenário como este? Eu poderia ter adiado o trabalho o dia inteiro, se não fosse uma voz insistente em meu ouvido, a voz do Sr. Hamilton, lembrando-me da reputação que Lord Ashbury tinha de fazer inspeções de poeiras sem avisar. Então, com muita relutância, abandonei esses pensamentos e tirei o primeiro livro. Limpei a poeira dele, frente, costas e lombada, depois tornei a colocá-lo no lugar e retirei o segundo. No meio da manhã, eu já tinha terminado 5 das 10 prateleiras da galeria e estava pronta para iniciar a seguinte, uma pequena graça. Tendo começado nas prateleiras mais altas, eu tinha finalmente chegado nas mais baixas e poderia trabalhar sentada. Depois de tirar o pó de centenas de livros, minhas mãos tinham adquirido prática, desempenhando a tarefa automaticamente, o que era ótimo, porque minha mente ficara entorpecida. Eu acabara de tirar a cesta lombada da sexta prateleira quando uma nota impertinente de piano, aguda e súbita, quebrou o silêncio da sala. Virei-me involuntariamente, e espiei para baixo. Parado junto ao piano, com os dedos roçando silenciosamente a superfície de marfim, estava um jovem que eu nunca tinha visto antes. Entretanto, eu sabia quem ele era. Era o amigo do patrãozinho Davi, de Tom. O filho de Lord Inter, que tinha chegado durante a noite. Ele era bonito. Mas que jovem, não é? Entretanto, ele tinha algo mais, a beleza da imobilidade. Sozinho na sala, seus olhos escuros e sérios sob sobrancelhas escuras, dava a impressão de um sofrimento passado, profundo e mal curado. Era alto e magro, mas sem aparência alguma de fraqueza, em seu cabelo castanho era mais comprido do que se costumava usar, com algumas pontas caindo sobre o colarinho, outras roçando-lhe o rosto. Eu o vi examinar a biblioteca, devagar, com atenção, de onde estava. Finalmente, seu olhar parou num quadro. Tela azul desenhada em preto, mostrando a figura agachada de uma mulher, com as costas voltadas para o artista. O quadro estava pendurado numa parede do fundo, entre duas urnas chinesas em azul e branco. Ele se aproximou para examiná-la de perto, e lá ficou. Sua total concentração o tornou fascinante, e meu senso de decoro não era páreo para minha curiosidade. Os livros da sexta prateleira ficaram ali, as lombadas cobertas por um ano de poeira, enquanto eu olhava. Ele se inclinou para trás, quase imperceptivelmente, depois para frente de novo, totalmente concentrado. Seus dedos, eu notei, pendiam ao lado do corpo, longos e silenciosos. Inertes. Ele permanecia parado, com a cabeça virada para um lado, analisando a pintura, quando atrás dele a porta da biblioteca se abriu e Mina apareceu, segurando a caixa chinesa. Davi. Finalmente. Tivemos uma ótima ideia. Desta vez nós podemos ir para... Ela parou, espantada, enquanto Robbie se virava para olhar para ela. Ele abriu lentamente um sorriso, mas, quando este se formou, todo traço de melancolia desapareceu tão completamente que eu me perguntei se a teria imaginado. Sem o ar de seriedade, seu rosto era jovial, liso, quase bonito. Desculpe-me, ela disse, com o rosto vermelho de surpresa, o cabelo louro escapando da fita. Eu achei que você era outra pessoa. Ela pousou a caixa no canto do sofá e ajeitou o avental branco. Está desculpada. Um sorriso, mais fugaz que o anterior, e ele tornou a dirigir sua atenção para o quadro. Anna ficou olhando para as costas dele, confusa. Ela estava esperando, como eu, que ele se virasse para estender a mão para ela,
dizer-lhe seu nome, como a educação mandava. Imagine transmitir tanto com tão pouco, foi o que ele finalmente disse. Anna olhou para o quadro, mas as costas dele estavam na frente e ela não pôde dar sua opinião. Ela respirou, fundo, confusa. É incrível, ele continuou. Você não acha? A impertinência dele não deu a ela outra escolha a não ser concordar, e ela se juntou a ele perto do quadro. Vovô jamais gostou muito dele. Uma tentativa de parecer jovial. Ele o acha triste e indecente. É por isso que o esconde aqui. Você o acha triste e indecente? Ela olhou para o quadro, como que pela primeira vez. Triste, talvez. Mas não indecente. Robbie concordou com a cabeça. Nada tão honesto poderia ser indecente. Anna olhou de soslaio e eu imaginei quando ela ia perguntar quem ele era, o que estava fazendo ali, admirando um quadro na biblioteca do avô dela. Ela abriu a boca, mas não encontrou palavras para falar. Por que seu avô pendurou o quadro se o acha indecente? Quis saber Robbie. Foi um presente, Anna respondeu, contente por ele fazer uma pergunta que ela sabia a resposta. De um importante conde espanhol que veio aqui para caçar. É espanhol, você sabe. Sim, ele disse. Picasso. Eu já vi o trabalho dele. Anna ergueu uma sobrancelha e Robbie sorriu. Em um livro que minha mãe me mostrou. Ela nasceu na Espanha, tinha família lá. Espanha, Anna disse, com ar sonhador. Você já esteve em Cuenca? Sevilha. Já visitou Alcazar? Não, disse Robbie. Mas, com todas as histórias da minha mãe, eu sinto como se conhecesse o país. Prometi que iremos lá, juntos, algum dia. Como os pássaros, vamos fugir do inverno inglês. Não este inverno? Anna disse. Ele olhou para ela, espantado. Desculpe, eu achei que você soubesse. Minha mãe está morta. Eu senti um nó na garganta, então a porta se abriu e Davi entrou. Estou vendo que vocês já se conheceram, ele disse, com um sorriso. Davi tinha crescido desde a última vez que eu vira, ou será que não? Talvez não fosse nada assim tão óbvio. Talvez fosse o jeito de ele andar, sua postura, que o fazia parecer mais velho, mais adulto, menos familiar. Anna sentiu, se afastou um pouco. Ela olhou para Robbie, mas se tinha a intenção de dizer alguma coisa, de esclarecer as coisas entre eles, o momento passou. A porta tornou a se abrir e Emmeline entrou na sala como um furacão. Davi, ela disse. Finalmente. Nós estávamos tão entediadas. Estávamos loucas para jogar o jogo. Anna e eu já decidimos onde. Ela ergueu os olhos e viu Robbie. Olá. Quem é você? Robbie Hunter, Davi disse. Você já conheceu Anna, esta é a minha irmã mais moça, Emmeline. Robbie veio de tom. Você vai passar o fim de semana aqui? Emmeline perguntou, lançando um olhar para Anna. Um pouco mais do que isso, se vocês concordarem, respondeu Robbie. Robbie não tinha planos para o Natal, disse Davi. Eu achei que ele poderia passá-lo aqui, conosco. Todo o período de Natal? Disse Anna. Davi assentiu. Estamos precisando de companhia, presos aqui do jeito que estamos. Senão vamos ficar malucos. Pude sentir a irritação de Anna de onde estava. Suas mãos estavam pousadas na caixa chinesa. Ela pensava no jogo, regra número 3, só 13 podem jogar. Episódios planejados, aventuras antecipadas que estavam indo embora. Anna olhou para Davi, com um olhar de acusação que ele fingiu não ver. Vejam o tamanho dessa árvore, ele disse com uma animação forçada. É melhor começarmos a decorá-la se quisermos terminar antes do Natal. Suas irmãs permaneceram onde estavam. Venha, Emmy, ele disse, tirando a caixa de enfeites de cima da mesa e colocando-o no chão, evitando olhar para Anna. Mostre a Robbie como se faz. Emmeline olhou para Anna. Eu podia notar que ela estava arrasada. Compartilhava a decepção da irmã, também estava louca para jogar o jogo. Mas era também a mais jovem dos três, tinha crescido fazendo papel de coadjuvante para os dois irmãos mais velhos. E agora Davi a tinha escolhido para ajudá-lo. A oportunidade de formar um par às custas da terceira foi irresistível. A afeição de Davi, sua companhia eram coisas preciosas demais para serem recusadas. Ela olhou rapidamente para Anna, depois sorriu para Davi, aceitou o pacote que ele lhe entregou e começou a desembrulhar pingentes de vidro, entregando-os a Robbie para ele pendurar. Anna sabia reconhecer uma derrota. Enquanto Emmeline soltava exclamações de prazer ao ver enfeites dos quais não se lembrava, Anna endireitou os ombros,
dignidade na derrota, e saiu da sala levando a caixa chinesa. Davi a viu sair e teve a decência de ficar sem graça. Quando ela voltou, de mãos vazias, Emmeline disse: Anna, você não vai acreditar nisso. Robbie disse que nunca viu um querubim de porcelana de Dresden. Anna caminhou empertigada até o tapete e se ajoelhou. Davi sentou-se ao piano, sacudiu os dedos alguns centímetros acima do teclado. Baixou-os devagar sobre as teclas, fazendo o instrumento ganhar vida com alguns acordes suaves. Só quando o piano e nós que estávamos ouvindo nos aquietamos é que ele começou a tocar. Uma peça de música que eu considero uma das bonitas que já foram escritas. A valsa em dó sustenido menor de Chopin. Por mais incrível que isso pareça agora, aquele dia na biblioteca foi a primeira vez que eu ouvi música. Quer dizer, música de verdade. Eu tinha algumas vagas lembranças da minha mãe cantando para mim quando eu era muito pequena, antes de ela ter dores nas costas e as canções secarem, e o Sr. Cominelli, que morava em frente, costumava pegar a flauta e tocar melodias irlandesas sentimentais quando bebia demais no pub nas noites de sexta-feira. Mas nunca tinha sido assim. Encostei o rosto no corrimão e fechei os olhos, deixando-me levar pelas notas tristes, gloriosas. Não sei dizer se ele tocava bem, eu não tinha com o que compará-lo. Mas para mim foi perfeito, como são todas as lembranças. Enquanto a última nota ainda vibrava no ar ensolarado, eu ouvi Emmeline dizer: agora deixe-me tocar alguma coisa, Davi, isso não é música de Natal. Eu abri os olhos e ela começou a tocar uma versão de Come, All Ye Faithful. Ela tocava bastante bem, mas o encantamento tinha sido quebrado. Você sabe tocar? Robbie perguntou, olhando para Anna, sentada de pernas cruzadas no tapete, quieta demais. Davi riu. Anna tem muitas habilidades, mas a musicalidade não está entre elas. Ele sorriu. Embora, quem sabe, depois de todas as aulas secretas que eu soube que você tem tido na aldeia. Anna olhou para Emmeline, que ergueu os ombros, culpada. Eu deixei escapar. Eu prefiro as palavras, Anna disse calmamente. Ela desembrulhou um conjunto de soldadinhos de chumbo e colocou-os no colo. Elas costumam atender melhor aos meus pedidos. Robbie também escreve, Davi disse. Ele é um poeta. E muito bom. Alguns poemas dele foram publicados no College Chronicle este ano. Ele ergueu uma bola de vidro, que lançou faíscas de luz no tapete, como era aquela que eu gostei. Aquela sobre o templo em ruínas. A porta tornou a se abrir, abafando a resposta de Robbie, e Alfred apareceu, carregando uma bandeja cheia de biscoitos de gengibre, balas e cornucópias de papel cheias de nozes. Com licença, senhorita, Alfred disse, pondo a bandeja sobre a mesinha. A senhora Townsend mandou isto aqui para a árvore. Ah, ótimo, Emmeline disse, interrompendo a música no meio e correndo para pegar uma bala. Ao se virar para sair, Alfred olhou disfarçadamente para cima e me viu na galeria. Quando os Artford voltaram sua atenção novamente para a árvore, ele deu a volta e subiu a escada em espiral. Como está indo? Tudo bem, murmurei, minha voz soando estranha pela falta de uso. Lancei um olhar culpado ao livro que estava no meu colo. Ao lugar vazio na prateleira, 6 livros depois. Ele acompanhou meu olhar e ergueu as sobrancelhas. Então é bom que eu esteja aqui para ajudar. Mas o Sr. Hamilton não vai, ele não sentirá a minha falta por uma meia hora. Ele sorriu e apontou para a outra ponta. Vou começar de lá e podemos nos encontrar no meio. Alfred tirou um pano do bolso do paletó e um livro da prateleira, e se sentou no chão. Eu olhei para ele, aparentemente atento ao que estava fazendo, virando o livro metodicamente, tirando toda a poeira, depois devolvendo-o à prateleira e pegando outro. Ele parecia uma criança, que, num passe de mágica, tinha adquirido o tamanho de um adulto, ali sentado de pernas cruzadas, o cabelo castanho, normalmente tão arrumado, acompanhando o movimento do seu braço. Ele olhou para o lado e me viu bem na hora que eu estava virando a cabeça. Sua expressão causou um estremecimento sob a minha pele. Eu fiquei vermelha, sem querer. Será que ele ia achar que eu estava olhando para ele? Será que ainda estava olhando para mim? Não ousei checar para que ele não interpretasse mal minha atenção. Mas minha pele ficou arrepiada sob seu olhar imaginado. Isso já estava acontecendo, fazia dias. Havia alguma coisa entre nós que eu não sabia descrever direito. A sensação de camaradagem que eu tinha sentido ao lado dele tinha desaparecido, substituída por um mal-estar, uma tendência a desencontros e mal-entendidos.
Eu imaginei se não seria por causa do episódio da pena branca. Talvez ele me tivesse visto xeretando na rua. Pior, talvez soubesse que fui eu que contei ao senhor, a Milton e aos outros lá embaixo. Eu esfreguei com força o livro que estava no meu colo e fiquei olhando assintosamente para um outro lado, para o palco lá embaixo. Talvez, se eu ignorasse Alfred, o desconforto passasse tão cegamente quanto o tempo. Ao olhar de novo para os Artford, eu me senti deslocada, como uma espectadora que tivesse cochilado durante uma apresentação e, ao acordar, tivesse visto que o cenário tinha mudado e o diálogo tinha prosseguido. Eu prestei atenção nas vozes deles, que subiam pela luz diáfana do inverno, estranhas e distantes. Emmeline estava mostrando a Robbie a bandeja de doces da Sra. Townsend e os irmãos mais velhos estavam conversando sobre a guerra. Anna ergueu os olhos da estrela de prata que estava prendendo num galho da árvore de Natal, espantada. Mas quando é que você parte? No início do ano que vem, Davi respondeu, com o rosto vermelho de excitação. Mas quando foi que você? Há quanto tempo você? Ele sacudiu os ombros. Eu venho pensando nisso há séculos. Você me conhece, adoro uma boa aventura. Anna fitou o irmão. Ela ficará desapontada com a presença inesperada de Robbie, com a impossibilidade de jogar o jogo, mas esta nova traição calou muito mais fundo. Ela disse friamente, papai sabe? Não exatamente, disse Davi. Ele não vai deixar você ir. A voz dela soou aliviada, segura. Ele não vai ter escolha, retorquiu Davi. Só vai saber quando eu estiver são e salvo em solo francês. E se ele descobrir? Anna disse. Ele não vai descobrir, Davi disse, porque ninguém vai contar a ele. Ele olhou significativamente para ela. De qualquer maneira, ele pode argumentar o quanto quiser, mas não pode me impedir. Eu não vou deixar. Não vou ficar de fora só porque ele ficou. Eu sou dono da minha vida, e já está na hora de papai entender isso. Só porque ele teve uma vida infeliz, Davi, Anna disse severamente. É verdade, insistiu Davi. Mesmo que você não queira ver isso. Ele viveu a vida inteira sob as ordens de vovó, casou com uma mulher que não o tolerava, todos os seus negócios fracassaram, Davi, Anna disse, e eu senti sua indignação. Ela olhou para Emmeline, satisfeita por ela não estar perto o suficiente para ouvir. Você não tem lealdade alguma. Devia ter vergonha. Davi olhou para Anna e baixou a voz. Eu não vou deixar que ele desconte sua amargura em mim. É de dar pena. O que é que vocês dois estão falando? Era Emmeline, voltando com um punhado de nozes. Ela franziu a testa. Vocês não estão brigando, estão? É claro que não, disse Davi, conseguindo dar um sorriso sem graça enquanto Anna fechava a cara. Eu só estou dizendo a Anna que vou para a França. Para a guerra. Que excitante. Você vai também, Robbie. Robbie assentiu. Eu devia ter adivinhado, disse Anna. Davi ignorou. Alguém tem que tomar conta deste cara. Ele sorriu para Robbie. Não posso deixar que ele fique com toda a diversão. Percebi algo no olhar dele quando ele falou. Admiração, talvez. Afeto. Anna também notara. Ela comprimiu os lábios. Tinha decidido a quem culpar pela deserção de Davi. Robbie vai para a guerra para escapar do pai disse Davi. Por quê? Emmeline perguntou. O que foi que ele fez? Robbie sacudiu os ombros. A lista é longa e seu guardião amargo. Dê só uma pista, Emmeline disse. Por favor? Ela regalou os olhos. Já sei. Ele ameaçou cortar você do testamento dele. Robbie riu, uma risada seca, sem alegria. Dificilmente. Ele enrolou entre os dedos um pingente de vidro. Exatamente o oposto. Emmeline franziu a testa. Ele ameaçou pôr você no testamento dele. Ele gostaria que brincássemos de família feliz, Robbie disse. Você não quer ser feliz? Anna perguntou calmamente. Eu não quero pertencer a uma família, Robbie disse. Prefiro ser sozinho. Emmeline arregalou os olhos. Eu não aguentaria ser sozinha, sem Anna e Davi. E papai, é claro. É diferente para vocês, Robbie disse baixinho. Sua família não fez mal algum a vocês. A sua fez? Anna disse. Prendi a respiração. Eu já sabia do pai de Robbie. Na noite da chegada inesperada de Robbie a Riverton, enquanto o Sr. Hamilton e a Sra. Townsend se apressavam em preparar a ceia e um quarto para ele, Nancy tinha contado o que sabia. Robbie era filho de um cavalheiro que acabara de receber um título de nobreza, Lord Stinggunter,
Um cientista que tinha feito fama e fortuna ao descobrir um novo tipo de vidro que podia ir ao forno. Ele tinha comprado uma mansão enorme nos arredores de Cambridge, reservado uma sala para os seus experimentos, e ele e a esposa começaram a levar uma vida de aristocratas rurais. Este menino, disse Nancy, era o resultado de um caso com a arrumadeira. Uma moça espanhola que mal falava inglês. Lorter tinha se cansado dela à medida que sua barriga crescia, mas tinha concordado em ficar com a criança e educá-la em troca do silêncio dela. Mas o silêncio a tinha feito enlouquecer, e, finalmente, a cometer suicídio. Foi uma vergonha, Nancy disse, sacudindo a cabeça, uma empregada maltratada, um menino crescendo sem mãe. Quem não teria pena deles? Mesmo assim, ela dissera, Milady não vai gostar deste hóspede inesperado. O que ela quis dizer foi, havia títulos e títulos, aqueles que eram de sangue e aqueles que brilhavam como um carro novo. Robiam ter, filho, ilegítimo ou não, de um lord que acabou de receber seu título de nobreza, não era bom o bastante para os Artford, portanto, não era bom o bastante para nós. Então, disse Emmeline, conte para nós. Você tem que contar. O que foi que o seu pai fez de tão terrível? O que é isso? Davi disse, sorrindo traço, a Inquisição. Ele se virou para Robbie. Minhas desculpas, Hunter. Elas são um par de encheridas. Não estão acostumadas a ter companhia. Emmeline sorriu e jogou um monte de papel em cima dele. O papel caiu antes do alvo e voou de volta para a pilha que tinha se formado, debaixo da árvore. Tudo bem, Robbie disse, endireitando o corpo. Ele afastou uma mecha de cabelo dos olhos. Desde a morte da minha mãe, meu pai tem tentado me recuperar. Recuperar? Emmeline disse, franzindo a testa. Depois de me abandonar a uma vida de desonra, ele agora acha que precisa de um herdeiro. Parece que a esposa dele é incapaz de dar-lhe um. Emmeline olhou de Davi para Anna, em busca de tradução. Então Robbie vai para a guerra, disse Davi. Para ficar livre. Sinto muito sobre sua mãe, Anna disse, contrariada. Ah, sim, Emmeline completou, seu rosto infantil um modelo de compaixão. Você deve sentir uma falta horrível dela. Eu sinto terrivelmente a falta da minha mãe e nem cheguei a conhecê-la, ela morreu quando eu nasci. Ela suspirou. E agora, você vai para a guerra para fugir do seu cruel pai. Parece um romance. Um melodrama, disse Anna. Um romance, Emmeline insistiu. Ela desembrulhou um pacote e um conjunto de velas caiu no seu colo, liberando um perfume de canela e ervas. Vovó diz que todos os homens têm a obrigação de ir para a guerra. Ela diz que os que ficam em casa são relapsos. No alto da galeria, eu fiquei arrepiada. Olhei para Alfred, depois virei rapidamente o rosto quando nossos olhares se encontraram. Ele estava com o rosto vermelho, os olhos arregalados de vergonha. Como naquele dia na aldeia. Ele se levantou repentinamente, largou o pano de limpeza, mas quando estendi a mão para devolvê-lo, ele sacudiu a cabeça, sem me encarar, e murmurou algo sobre o Sr. Hamilton, que devia estar imaginando onde ele estaria. Eu fiquei olhando, impotente, enquanto ele descia apressadamente a escada e saía da biblioteca, sem que as crianças Artford percebessem. Então censurei a mim mesma pela minha falta de controle. Emmeline virou-se e olhou para Anna. Vovó está desapontada com papai. Ela acha que ele foi beneficiado. Ela não tem nada que ficar desapontada, Anna disse, zangada. E papai não foi nada beneficiado. Ele estaria lá, se pudesse. Um silêncio pesado caiu sobre a sala e eu tomei consciência da minha própria respiração, que tinha se acelerado, em solidariedade a Anna. Não fique zangada comigo, Emmeline disse, aborrecida. Foi vovó quem disse isso, não eu. Bruxa velha, Anna disse com raiva. Papai está fazendo o que pode nesta guerra. Isso é só o que todos nós podemos fazer. Anna gostaria de ir conosco para o fronte, Davi disse a Robbie. Ela e papai não querem entender que a guerra não é lugar para mulheres e velhos com pulmões fracos. Isso é bobagem, Davi, disse Anna. O quê? Ele disse. Que a guerra não é para mulheres e velhos ou que você gostaria de lutar. Você sabe que eu seria tão útil quanto você. Sempre fui boa em tomar decisões estratégicas e, isto é real, Anna, Davi disse bruscamente. É uma guerra, com armas de verdade, balas de verdade e inimigos de verdade. Não é um faz de conta, não é uma brincadeira de criança. Eu prendi a respiração, parecia que a Mina tinha levado uma bofetada.
Você não pode viver no mundo de fantasia a vida inteira, Davi continuou. Não pode passar o resto da vida inventando aventuras, escrevendo sobre coisas que nunca aconteceram de verdade, representando um personagem inventado. Davi, Emmeline exclamou. Ela olhou para Robbie, depois de novo para Davi. Seu lábio inferior tremia quando ela disse, regra número 1, o jogo é secreto. Davi olhou para Emmeline e seu rosto se suavizou. Você tem razão. Desculpe, Emmy. Ele é secreto, ela murmurou. É importante. É claro que é, Davi disse. Ele desarrumou o cabelo de Emmeline. Vamos, não fique chateada. Ele se inclinou para olhar para dentro da caixa de enfeites. Ei, ele gritou. Veja o que encontrei. Emabel, ele ergueu um anjo de cristal Nuremberg, com asas reviradas, uma saia dourada amassada e um rosto cheio de devoção. Ela é a sua favorita, certo? Vamos colocá-la no topo. Posso fazer isto este ano? Emmeline perguntou, enxugando os olhos. Por mais chateada que estivesse, ela não ia perder esta oportunidade. Davi olhou para Anna, fingindo examinar a palma da mão dela. O que você diz, Anna? Alguma objeção? Anna olhou friamente para ele. Por favor? Emmeline disse, ficando em pé de um salto, numa confusão de saias e papel de embrulho. Vocês dois sempre a põem lá no alto, eu nunca tive chance. Eu não sou mais um bebê. Davi fingiu que estava refletindo. Quantos anos você tem mesmo? 11, disse Emmeline. 11, repetiu Davi. Praticamente 12. Emmeline balançou a cabeça ansiosamente. Está bem, ele disse finalmente. Ele fez um sinal para Robbie, e sorriu. Você me dá uma ajuda? Eles carregaram a escada até a árvore, firmaram a base, no meio dos papéis amassados espalhados pelo chão. Emmeline riu e começou a subir, segurando o anjo. Eu pareço com Jaque, subindo no pé de feijão. Ela continuou até alcançar o penúltimo degrau. Estendeu a mão que segurava o anjo, tentando alcançar o topo da árvore, que ainda estava longe. Puxa, ela disse baixinho. Ela olhou para baixo, para os 3 rostos virados para cima. Quase. Só mais um degrau. Cuidado, Davi disse. Tem alguma coisa para você se segurar? Ela ergueu a mão livre e segurou um galho frágil de pinheiro, depois fez o mesmo com a outra. Muito devagar, ela ergueu o pé esquerdo e pousou no último degrau. Eu prendi a respiração quando ela ergueu o direito. Ela estava com um sorriso triunfante no rosto, erguendo a mão para colocar Mabel no seu trono, quando de repente nossos olhos se encontraram. O rosto dela, espiando por cima da árvore de Natal, demonstrou surpresa e, em seguida, pânico, quando seu pé escorregou e ela começou a cair. Eu abri a boca para gritar, mas era tarde demais. Com um berro que me deixou arrepiada, ela caiu no chão como uma boneca de pano, uma pilha de saias brancas no meio do papel fino. A sala pareceu expandir-se. Por um momento, tudo e todos ficaram imóveis, em silêncio. Depois, a inevitável contração. Barulho, movimento, pânico. Davi ergueu a Emmeline nos braços. Emmy. Você está bem? Emmy. Ele olhou para o chão onde estava caído o anjo, a asa de cristal vermelha de sangue. Meu Deus, ela se cortou. Anna se ajoelhou. É o pulso dela. Ela procurou alguém, deu com Robbie. Vá buscar ajuda. Eu desci, correndo a escada, com o coração batendo violentamente. Eu vou, senhorita, eu disse, saindo pela porta. Corri pelo corredor, sem conseguir tirar da cabeça o corpo imóvel de Emmeline, acusando a mim mesma. Ela caíra por minha culpa. A última coisa que ela esperava ver ao chegar ao topo da árvore era o meu rosto. Na curva da escada, eu dei um encontrão em Nancy. Cuidado, ela ralhou. Nancy, eu disse, sem fôlego. Socorro. Ela está sangrando. Não consigo entender uma palavra do que você está dizendo, Nancy disse, zangada. Quem está sangrando? A senhorita Emmeline, eu disse. Ela caiu. Na biblioteca. Da escada. O patrãozinho Davi Robert Hunter, eu devia ter sabido. Nancy girou nos calcanhares e correu para a sala dos empregados. Aquele rapaz. Eu tive uma sensação ruim. Chegando daquele jeito, sem ser esperado. Não se faz isso. Tentei explicar que Robbie não tinha tido culpa pelo acidente, mas Nancy não quis ouvir. Ela desceu a escada, entrou na cozinha e tirou do armário a caixa de remédios. Na minha experiência, sujeitos como ele sempre causam problemas. Mas,
Nancy, a culpa não foi dele, não foi? Ela disse. Ele só está aqui há uma noite e veja o que aconteceu. Eu desisti. Ainda estava sem fôlego de tanto correr, e nada que eu pudesse dizer iria fazer Nancy mudar de opinião. Nancy tirou da caixa desinfetante e ataduras e correu para cima. Eu fui atrás dela, correndo para alcançá-la enquanto seus sapatos pretos ecoavam no chão do corredor, com um toque zangado. Nancy ia dar um jeito, ela sabia consertar coisas. Mas, quando chegamos à biblioteca, já era tarde. Instalada no sofá, com um sorriso corajoso no rosto pálido, estava Emmeline. Seus irmãos estavam sentados junto dela, um de cada lado, Davi acariciando seu braço bom. O pulso machucado tinha sido enrolado firmemente num pedaço de pano branco, rasgado do avental dela, eu pude notar, e estava pousado em seu colo. Robbie Hunter estava perto, mas à parte. Eu estou bem traço, disse Emmeline, olhando para nós. O Sr. Hunter cuidou de tudo. Ela olhou para Robbie com os olhos vermelhos. Estou muito agradecida. Estamos todos agradecidos, Anna disse, ainda olhando para Emmeline. Davi assentiu. Foi impressionante, Hunter. Você devia ser médico. Ah, não, Robbie disse calmamente. Eu não gosto de sangue. Davi olhou para os panos sujos de sangue no chão. Mas, você disfarçou muito bem. Ele se virou para Emmeline e acariciou seus cabelos. Por sorte você não é como os primos, Emmy, um corte feio como esse. Mas, se Emmeline ouviu, não deu sinal. Ela estava olhando para Robbie do mesmo jeito que o Sr. Dudley tinha olhado para a sua árvore. Esquecido, a seus pés, o anjo de Natal padecia, rosto estoico, asas de vidro quebradas, saia dourada vermelha de sangue.